A frota da Copyvic não para, certo? Mas para onde exatamente ela está indo? E principalmente, a que custo? É o que a gente vai descobrir agora, mergulhando nos dados mais recentes para entender os padrões de uso, os custos e o desempenho geral. Para começar, vamos ter uma ideia da dimensão de tudo. No período que a gente analisou, a frota da Copyvic rodou, no total, 65.577 quilômetros. É bastante chão, né? E isso já levanta a primeira grande questão. Quem está dirigindo tudo isso? Então, vamos lá. Para entender como essa quilometragem toda se distribui, a gente precisa saber quem está por trás do volante. Olha só, este gráfico dá uma visão bem clara mês a mês. O que salta aos olhos de cara são alguns nomes que aparecem sempre ali no topo, principalmente o Carlos Henrique e o Vinícius. Eles não foram só os mais ativos em um mês. Não, eles mantiveram um padrão de alta quilometragem durante todo o trimestre. E quando a gente olha os dados acumulados do ano, essa tendência fica ainda mais nítida. Pensa só. Juntos, o Carlos Henrique e o Vinícius são responsáveis por quase 50% de toda a quilometragem da frota. Essa concentração da atividade em apenas 2 motoristas é um ponto fundamental para a gente entender nossos custos operacionais. E claro, rodar tanto assim se reflete diretamente na nossa maior despesa, o combustível. Mas o custo de rodar tanto não para na bomba de gasolina, não. Existe um outro fator que às vezes fica mais escondido, mas que pesa bastante no orçamento: a manutenção. Então, vamos olhar mais de perto esses custos de manutenção para identificar exatamente de onde vêm as despesas mais altas. Quando a gente olha os custos por veículo, fica clara a diferença. Enquanto alguns carros não tiveram nenhuma despesa, 2 modelos Onix se destacam. E um deles, em particular, é o responsável pela maior parte dos gastos. Pois é, R$ 1.210. Esse foi o gasto de manutenção de um único carro, o Onix, de placa RHN 2E53. Isso naturalmente faz a gente se perguntar o que exatamente aconteceu com esse veículo. E a resposta está aqui, no detalhamento dos serviços. A gente não está falando de manutenções de rotina. A troca do coxim do motor e da sonda lambda, que é um sensor super importante para a eficiência do combustível, são reparos mais complexos, mais caros, e foram eles que puxaram a despesa desse carro lá para cima. Bom, a gente já sabe quem dirige e quanto custa, mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Quando esses carros estão rodando? A análise dos padrões de uso trouxe uns dados bem interessantes. A maior parte da quilometragem, como era de se esperar, acontece durante o horário comercial. Mas olha só, uma fatia bem considerável, quase 1/5 do total, acontece fora do expediente. 18% para ser exato, 18% de toda a distância percorrida foi depois das 7 da noite. Um dado bem importante para a gente entender a disponibilidade e o uso dos veículos. Ok, então, juntando todas essas peças, motoristas, custos e horários, o que os dados realmente estão nos mostrando? Vamos resumir as conclusões principais. Em resumo, temos 4 pontos-chave. Primeiro, a atividade é concentrada com quase metade da quilometragem nas mãos de só 2 motoristas. Segundo, os custos de manutenção são direcionados, com o único Onix sendo o principal responsável pelas despesas. Terceiro, existe um uso significativo fora de horário, com aqueles 18% da quilometragem acontecendo à noite. E por fim, a clara correlação de custos. Quanto mais se roda, maiores os gastos com combustível e, claro, com manutenção. Todos esses insights nos dão uma base de dados muito sólida. A partir daqui, a pergunta que vai guiar as nossas próximas decisões é: como a gente pode usar essa informação para otimizar a eficiência e os custos da nossa frota no próximo trimestre? A resposta, com certeza, começa na análise que acabamos de ver.